Você já passou a madrugada inteira estudando, acreditando que quanto mais horas acordado você permanecesse, mais você aprenderia. E então, no dia seguinte, parecia que quase nada tinha ficado. Essa é uma experiência comum entre estudantes universitários e pessoas que estudam para concursos. Existe uma sensação constante de que falta tempo, então o primeiro lugar onde muitos cortam é o sono. A impressão é de que dormir é uma perda de tempo, uma pausa no aprendizado, algo que atrapalha. Mas o que provavelmente ninguém te contou é que o cérebro não consolida o conhecimento enquanto você está lendo, assistindo aula ou fazendo resumo. Ele consolida enquanto você dorme. E se você entender como isso funciona biologicamente e aprender a usar o sono como ferramenta ativa do estudo, você não só vai lembrar mais do que estuda, como vai precisar de menos horas de estudo para ter o mesmo resultado ou até um resultado melhor. A questão é que a maioria das pessoas vive um ciclo de esforço improdutivo. Sentam para estudar, passam horas em cima do mesmo conteúdo, muitas vezes exaustas, com o cérebro pesado, e quando chega no dia seguinte, sentem que precisam estudar tudo de novo porque quase nada ficou. Isso gera frustração, ansiedade, culpa e a sensação de estar sempre atrasado. E nesse ciclo, a pessoa acha que o problema é falta de dedicação. Então o que ela faz? Dorme menos, aumenta o tempo de estudo, força ainda mais o cérebro que já está saturado. Só que esse esforço a mais não gera aprendizado a mais. Na verdade, produz o contrário, diminui a capacidade de memorização, reduz a atenção, afeta o raciocínio e faz o estudo render menos. Quando você passa longos períodos acordado, principalmente quando estuda cansado, você está funcionando com a memória de curto prazo sobrecarregada. A memória de curto prazo é como uma mesa pequena, só cabe um número limitado de informações por vez. Você tenta colocar mais e mais conteúdo nela, mas a mesa fica desorganizada e nada permanece ali por muito tempo. A sensação de "eu estudei isso ontem, mas parece que nunca vi antes" vem exatamente desse processo. Não é que seu cérebro não seja bom. Não é que você não tenha potencial. É simplesmente que o que você estudou não foi consolidado. Então surge a pergunta fundamental: se o estudo por si só não fixa o conteúdo, quando é que o cérebro realmente aprende? A resposta está no sono. E para entender isso, precisamos enxergar o aprendizado como um processo em duas etapas. A primeira etapa acontece enquanto você está acordado. É quando você lê, assiste, anota, resolve exercícios. Nesse momento, o cérebro está apenas registrando as informações de maneira temporária, principalmente no hipocampo. Pense no hipocampo como um caderno rascunho. Ele guarda as informações novas rapidamente, mas não de forma estável. Esse registro é frágil, instável e facilmente esquecido. A segunda etapa acontece enquanto você dorme. Durante o sono, principalmente nas fases REM e REM, o cérebro começa a reorganizar as informações que você absorveu ao longo do dia. Ele separa o que é importante do que é irrelevante, fortalece conexões entre neurônios, transfere dados do hipocampo para regiões mais amplas do córtex, onde a memória se torna duradoura. É como se, enquanto você dorme, o cérebro estivesse revisando tudo o que você estudou, selecionando o que vale a pena manter e reforçando isso em camadas mais profundas da memória. Uma analogia simples para isso é a seguinte: estudar é digitar um texto no computador. Dormir é clicar em salvar. Se você estuda e não dorme, você escreveu, mas não salvou. No dia seguinte, quando você tenta lembrar, é como abrir o arquivo e perceber que ele não estava lá. E isso não é falta de inteligência. É simplesmente o cérebro funcionando como ele foi projetado para funcionar. Quando você começa a entender isso, a visão sobre o sono muda completamente. O sono deixa de ser tempo perdido e se torna parte ativa do estudo. Dormir não é parar. Dormir é consolidar. Dormir é estudar sem esforço. Quando você respeita o seu próprio ritmo biológico, o cérebro funciona ao seu favor. Quando você tenta lutar contra ele, você está sabotando o próprio aprendizado. Quem aprende a usar o sono estrategicamente consegue estudar menos horas e aprender mais. Isso não é motivação, não é frase bonita, não é opinião, é neurociência. Mas como colocar isso na prática? Como usar o sono para aprender mais sem precisar estudar o dia inteiro? Vamos aos protocolos que você pode aplicar ainda hoje. O primeiro é a revisão pré-sono. Essa técnica é simples, rápida e extremamente eficiente. Antes de dormir, reserve de 2 a 5 minutos, não precisa ser mais que isso, para revisar apenas os pontos principais do que você estudou naquele dia. Não tente estudar conteúdo novo nesse momento. Não tente decorar. Não faça esforço. Apenas releia resumos curtos, palavras-chave ou mapas mentais. O que está acontecendo aí?
Você está sinalizando ao seu cérebro que aquele conteúdo é prioridade. Quando você dorme, ele vai direcionar mais energia para consolidar exatamente essas informações. É como marcar com destaque aquilo que você quer que fique na memória. O segundo protocolo é o cochilo estratégico. Cochilos curtos, de 10 a 25 minutos, logo após uma sessão de estudo mais intensa, ajudam o cérebro a consolidar o conteúdo recém-adquirido. Isso funciona especialmente bem quando você acabou de estudar algo difícil ou abstrato, como fórmulas, conceitos teóricos ou regras complexas. Esse cochilo não precisa ser profundo. Você não precisa desmaiar ou dormir pesado. Basta permitir que o cérebro entre em um estado de repouso, porque é durante esse pequeno período que ele começa a reorganizar o que foi aprendido. Você estuda, cochila, e o conteúdo fixa mais rápido. O terceiro protocolo é a ordem estratégica do estudo. O cérebro tende a consolidar com mais força aquilo que você estuda por último no dia. Isso significa que, se você quer aumentar sua retenção, coloque os conteúdos mais importantes no final da sua rotina de estudos. Estude as matérias prioritárias ou faça revisões leves antes de dormir. Assim, você está direcionando o cérebro a reforçar o conteúdo que realmente importa. Quando você combina esses três protocolos, revisão pré-sono, cochilo estratégico e ordem estratégica de estudo, você transforma o sono em parte ativa do seu aprendizado. Você sai do ciclo de esforço improdutivo e entra no ciclo do estudo inteligente. Dormir passa a ser tão importante quanto estudar. E quando essa ficha cai, tudo muda. Então, o que eu quero que você faça hoje? Simples. Antes de dormir, revise por 5 minutos o que você estudou. Só isso. Teste uma noite. Sinta a diferença amanhã. E depois, comenta aqui. Você é do time que sacrifica o sono para estudar, ou do time que vai começar a estudar dormindo melhor? Se você quiser aprender mais técnicas e protocolos como esses, se inscreve no canal. Aqui você aprende a estudar de um jeito que faz o cérebro trabalhar a seu favor, não contra você.